Mais uma vez a paz do Senhor, queridos, amém? Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, seu capítulo 15. Seu versículo é o de número 1. Parábola da ovelha perdida. Lucas capítulo 15. Glória a Jesus. Podemos ler, irmãos? Amém? Diz assim: chegaram-se a Jesus todos os cobradores de impostos e pecadores para lhe ouvir. E os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuraram em seus corações, dizendo: este homem come e se assenta com pecadores. Então Jesus lhe propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, uma delas se perdeu, e deixou as 99 em um lugar seguro, e não vai atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, coloca nos seus ombros, cheio de alegria em seu coração, e vai então para casa e chama os seus amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a ovelha que se perdeu. Digo, pois, que do mesmo modo haverá festa no céu quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. O qual também uma mulher, tendo 10 dracmas, perdeu uma, e acendeu a candeia e varreu a casa com muita diligência até encontrá-la. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. E assim também vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, quando o pecador se arrepende. Podeis tomar o seu assento. Glória a Jesus. Esse texto é muito conhecido, é um texto que fala aos nossos corações, porque aparentemente é um texto bem fácil de interpretação e de explanação, porque o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um capítulo que trata de 3 assuntos, 3 coisas, mas que diz respeito a um só aspecto, no sentido de percas, algo que se perdeu, algo que foi embora, algo que se distanciou. Jesus, nesse capítulo 15, se você observar o primeiro e o segundo versículo, ele não começa dialogando, ele não começa com parábola, ele não começa trazendo ensinamentos, ele só entra na questão de parábola, ou na explanação, ou talvez nessa explicação dessa parábola, após um questionamento no coração ou nos corações dos fariseus, dos mestres da lei. Observa o texto que em nenhum momento os mestres da lei dizem alguma coisa a respeito do que Jesus estava fazendo. Eles não dizem com a boca, mas dizem com as suas atitudes e dentro dos seus corações. O texto vai dizer que os fariseus murmuravam em seus corações, dizendo: este homem come, se assenta, bebe, come pecadores, come fraudulentos, come sem nenhuma reputação na sociedade. Só que se você observar e ler o texto de forma bem pausada, colocar uma muleta espiritual e ler de forma bem pausada e pedir o Espírito Santo para te ajudar a interpretar,
você vai ver que no capítulo 1 Jesus está ensinando como de costume. Jesus aqui não está curando, não está realizando milagres, e nem muito menos libertando pessoas de espíritos imundos e opressores. Jesus está ensinando como de costume. É o prazer dele ensinar, a dinâmica como Jesus ensinava, a dinâmica como Jesus trazia a palavra, enchia os olhos dos ouvintes, e a alma dos ouvintes se alegrava, glorificava a Deus pela forma simples. E esta forma simples trazia clareza desde o catedrático até o mais leigo. E quando Jesus disse sobre estas 3 parábolas, na verdade nós lemos 2, mas há uma terceira, que é a parábola do filho pródigo. Pastor, qual é o termo parábola? O que se diz respeito a este termo usado? Este termo era usado assim para falar de coisas cotidianas, assuntos da vida comum, assuntos da vida corriqueira, e aplicar para a sua vida espiritual. Alguma diferença entre essas parábolas é que algumas delas é sempre uma resposta a uma indagação, ou uma pergunta que Jesus fazia, melhor dizendo, que os seus adversários, os seus opositores faziam mediante alguns questionamentos. Quer ver um exemplo? Se você pegar uma das parábolas mais conhecidas, que é a parábola de Lucas, capítulo de número 10, versículo 25, qual é a parábola, pastor? É a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela não começa Jesus aplicando esta parábola e explicando o sentido dela. Jesus só aplica essa parábola porque alguém pergunta a ele alguma coisa acerca do reino de Deus. E quem é este alguém? O texto vai dizer a partir do capítulo 10, versículo 25, que um doutor da lei se assenta e começa a ouvir as instruções de Jesus. E dentre elas, essas instruções, ele pergunta: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ora, a incoerência aqui nessa pergunta, porque se ele era um doutor da lei, um perito na lei, um estudante na lei, obviamente ele sabia como que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele conhecia os preceitos, ele conhecia a lei, ele conhecia os 10 mandamentos. Só que o texto diz que essa pergunta não foi para tirar dúvidas, foi para pegar Jesus em suas palavras. Ele disse: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus aplica ao seu coração dizendo: tu nunca leu a lei? Nunca observou a lei? E se tu leu algum dia, como está escrito e como assim tu interpreta? Obviamente, como eu disse, que era uma pergunta incoerente, porque no mesmo momento que ele pergunta o que ele faz para herdar a vida eterna, no mesmo momento, logo após, ele diz: olha, é muito fácil, eu leio a lei, eu aplico a lei, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o vosso entendimento. Ou seja, ele entende que para herdar o reino, para herdar a vida eterna, ele tem que aplicar essas coisas: amar a Deus, amar o seu próximo. Aí Jesus fala para ele: sim, fizeste isso bem e viverás. Aí novamente ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Ele recebeu a resposta, e ali a conversa era para se findar, mas ele querendo indagar Jesus, dizendo: quem é o meu próximo? Jesus senta com ele e explica a parábola do bom samaritano. Em diversas outras parábolas se assemelha ao reino de Deus, ao reino dos céus. Uma parábola que você já ouviu falar muito, sobre a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. O texto começa dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante, é equivalente, está na mesma proporção do que 10 virgens. Ou seja, uma comparação muito interessante com as coisas do reino terreno, com as coisas da vivência do homem, aplicando no reino espiritual. Este termo parábola no grego significa parávoles, que quer dizer colocar lado a lado, fazer junção, unir as coisas espirituais junto com as coisas materiais e aplicar. Outra parábola conhecida é a parábola do semeador. Chega o texto dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear, sempre aplicando o reino de Deus, sempre falando das coisas do reino.
sempre pregando as coisas do seu cotidiano e sempre do homem natural, da sua vivência, e aplicando para o reino de Deus. Aqui nada mais é do que isto: a parábola da ovelha perdida, e a parábola também da dracma que se perdeu, e a parábola do filho pródigo. Outra característica da parábola é que ela não usa nome pessoal, é sempre dizendo um certo homem, uma certa pessoa, uma certa ocasião. Aí talvez você me pergunta: pastor, isso aqui é uma fantasia? Isso aqui é uma mentira, uma história inventada? Não, é sempre como se fosse hoje um provérbio popular, que se pega uma história que é contada na vivência, no cotidiano natural dos seres humanos, e aplicando esta para o reino de Deus. Algumas parábolas você vai ver Jesus explicando o que significa tais: a parábola do grão de mostarda, entre outras e outras e outras. Só que esta aqui é diferente de todas elas. Esta aqui, como eu disse, é diferente de todas as elas. Por que, pastor, é diferente de todas as outras? Porque esta aqui, Jesus está ensinando, Jesus não está perguntando, Jesus não está fazendo indagações, e nem curando, e nem realizando milagre. Está ensinando, e no seu ensinar, e no seu dialogar, na sua forma plena, na sua forma didática de ensinar. Aí você me pergunta: pastor, como é que Jesus ensinava? Como é que Jesus fazia com que as pessoas entendessem os seus ensinos? De três formas. A primeira forma que Jesus ensinava era formas de repetir. Isso é didático. Quem estudou pedagogia sabe do que eu estou falando. Quanto mais se repete, mais a sua mente vai gravando. Ou seja, a exaustão leva à perfeição. Isso é didático. Repete-se, repete-se, repete. Onde está escrito, pastor, isso? Todas as vezes que você vai ver o texto dizendo, Jesus dizendo: em verdade vos digo. Não é que Jesus estava fazendo uma troca de linguagens, ou que Jesus estava falando, sendo algo irônico. Em verdade? Em verdade. Como assim em verdade? Eu vos digo, para aplicar as verdades do reino de Deus ao coração dos ouvintes. Ele repete: em verdade vos digo. A segunda forma que Jesus realizava os seus milagres era e fazia com que as pessoas entendessem o seu ministério e aplicasse a sua vida, era realizando os milagres, curas, libertações, sinais, prodígios e maravilhas. E uma das importantes é esta aqui: parábolas, aplicando coisas do reino material para o reino de Deus. Aí os discípulos se assentam, os pecadores se assentam. Pastor, tem classe de pecadores que se sentavam com Jesus para ouvir Jesus ensinar? Sim, algumas classes. Uma das classes que sentava, que ouvia Jesus com muita clareza e tinha no seu coração o ardor de ouvir, de receber as palavras do Senhor, eram os gentios. E dentre deles estavam os publicanos, dentre deles estavam os leprosos, os paralíticos, os cegos, os mancos, os ressecados, todas as pessoas que tinham qualquer origem de enfermidade. Quer ver um texto muito mal interpretado, que a gente não para observar? Entende o seguinte: João, capítulo de número 5, o versículo de 1 em diante, o que está escrito ali, conta a história de um homem que havia 38 anos. Ao ouvir alguém dizer que ele tinha 38 anos, não, ele não tinha 38 anos, ele estava ali há 38 anos. Possivelmente chegou entre os seus 6 anos de idade e os seus 7 anos. Pastor, como é isto? Ou seja, toda criança que nascesse enfermo dentro da sua casa, algum problema de audição, algum problema de cegueira, algum problema de paralisia, era obrigação do seu pai e da sua mãe cuidar dessa criança até os seus 6 anos de idade. No 7º ano, levava essa criança até o sacerdote. O sacerdote lançava uma palavra de maldição, porque entendia que se uma criança nascesse na casa de uma família enferma, está em pecado. Ou seja, a sua 4ª geração estava em pecado. Observe que provavelmente ele chegou ali entre os seus 6, 7 anos de idade. Faz as contas, ele deveria ter ali entre 43, 44, 45 anos de idade.
ele deveria ter. Então ele estava ali há 38 anos, só que ele não estava sozinho, e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que acontecia em Jerusalém, acontecia uma festa, não se sabe qual ela. As festas não era permitido pessoas entrarem, qualquer tipo delas. Enfermo não entra na festa, cego não entra na festa, leproso não entra na festa, paralítico não entra na festa. E se criou uma didática, e se criou algo para que todos os enfermos não entrassem. E essa história é verídica, porque a Bíblia diz: eles aproveitando esta brecha, aproveitando essa exclusão social, que os enfermos não entrariam na festa, havia no tanque de Betesda, casa da misericórdia. De misericórdia não tinha nada. Um anjo descia e movimentava as águas. E o primeiro, eu não disse o segundo nem o terceiro, o primeiro que ali descia ficava curado de toda enfermidade que tivesse. E ele estava, o homem que estava 38 anos. Mas observe que este homem não estava sozinho, dentre eles estava uma multidão. A título de curiosidade e de cálculo, multidão na Bíblia, esse termo multidão não é 100 pessoas, não é 200 pessoas, não é 300 pessoas, pastor Eliel, é de 7 a 8, 9 mil pessoas, ou seja, uma multidão de enfermos, de mancos, de paralíticos, de ressecados, de cegos, pessoas que tinham dificuldade de se locomover. Observe que não tem leproso, observe que não tem pessoas com fluxo de sangue, observe que não tem pessoas que têm lepra, pessoas que tinham a sua vida paralisada, não se move, não se mexe, não vai para lugar algum, não pode entrar na festa, está totalmente proibido de entrar. Sai, já que eu não posso entrar na festa, de repente eu vou lá no tanque de Betesda, porque toda vez desce um anjo ali, movimenta as águas, e se eu descer, eu vou ser curado. Que maravilha, que coisa linda. 38 anos esperando uma oportunidade. Então, quando ele tenta ir, alguém vai na frente dele, desprezado, ressecado, paralítico, mas o texto diz que foi o próprio Jesus que se apresentou diante dele e disse: tu queres ficação? Jesus se apresenta aos desprezados. Ele disse: eu até quero, mas quando eu for, alguém vem antes de mim. Enfermos não entravam na festa, pecadores não entravam na festa, leprosos não entravam na festa, cegos, mancos, toda sorte de pessoas marginais. E quando eu digo marginais, não é no sentido de criminalidade, marginal no sentido de que a margem da sociedade, fora da curva e do padrão de uma sociedade. Jesus se assenta para conversar com estes homens. Outro grupo que gostava de ouvir Jesus eram os publicanos. Pastor, quem eram os publicanos? Lembra de Mateus capítulo 9? O próprio Mateus escreve a sua história, Levi. Jesus passa na alfândega, uma espécie de coletoria. Se fosse trazer no dia de hoje, era uma espécie de receita federal da época, responsável em cobrar impostos. Jesus passa por ali e fala para Levi: segue-me. Ele seguiu. Publicano, os zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes era uma classe de religiosos radicais que usava a força das armas para depor o governo. Então você observa que só gente desprezada, só gente sem nenhuma qualificação pessoal, estas pessoas só tinham uma luz no fim do túnel: Jesus. Só tinha alguém se espelhar: Jesus. Na religião não podia se espelhar, porque a religião excluía. Nos sacerdotes não podia se espelhar, porque o sacerdote não andava com gente impura.
Nos levitas também, de igual modo, também não poderia. E principalmente na mais alta classe, não poderia. Excluía. E esse tipo de pessoa gostava de se sentar com Jesus para ouvir os seus ensinamentos. É só pessoa desprezada, é só pessoa que não tem crédito, é só pessoa que não tem oportunidade na vida, é só pessoa que as portas todas se fecharam, que as oportunidades foram arrancadas, que ninguém abraça, que ninguém beija, que ninguém olha, que ninguém dá paz, que ninguém chama para perto. Eu e você gostamos de ficar com pessoa influente. Ah, pastor, eu não gosto, eu gosto de ficar com gente pobre. Mentira sua, não gosta nada. Você gosta de gente influente, você gosta de ficar com gente que tem dinheiro, você gosta de ficar com gente que tem aplauso, você gosta de ficar com gente que tem fama, você gosta de ficar com gente que tem nome, você gosta de ficar com gente que vai te abraçar, vai te aplaudir. É verdade, vamos ser sinceros isso. Rasga a nossa hipocrisia nesta noite e vamos entender, nós gostamos de ficar com pessoas que vai nos agradar. Eu não gosto de ficar com quem é pior do que eu. É ou não é? É? Claro que é. E não vem dizer que é porque é mentira, é. Eu gosto de ficar do lado de pessoas que vai me trazer um retorno. Ou querer ficar perto de mendigo? Ou querer ficar perto de prostituta, de traficante? Ou ficar perto de beberrum, de drogado? Não, eu quero ficar do lado de pessoas bonitas. Eu quero ficar do lado de pessoas que me aplaudem. Eu quero, e principalmente, quero ficar do lado de pessoas que vão me favorecer em algo. E como coloca esses pecadores? Como inclui? Como faz um projeto de inclusão a estes homens cegos, mancos, ressecados, leprosos? Ninguém queria. A religião excluía. Os sacerdotes desprezavam. A sociedade nem chega perto. Posso ir na festa? Tu é o quê? Parente de alguém? Tu é de que família? Qual o teu sobrenome? Quem é teu fechamento? Quem é teu padrinho? É assim. O ser humano é assim. Só gosta de andar com pessoas de influência. Jesus, ele vai na contramão, dizendo: todo aquele que vinha após mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu gosto de andar com gente rica, eu gosto de andar com gente que tem dinheiro, eu gosto de tirar foto com gente que vai elevar a minha imagem. Mas Jesus não. Jesus vai atrás de gente que não vale nada. Glória a Jesus. Jesus vai atrás dos desprezados, que a religião despreza, joga. Você? Quem é você? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Você veio de onde? Você é sobrinho de quem? Você é parente de quem? Aí, essa foi a indignação dos fariseus, dizendo: como pode este homem se dizer filho de Deus e andar com esse tipo de gente? Como pode dizer que é filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado, e andar com bebum, e andar com prostituta, e andar com beberrão, e andar com mendigo, com leproso? Como pode? Porque a religião diz, determina um padrão. Você tem que ser assim, você tem que andar com fulano, você tem que ir nessa porta, você tem que pedir fulano ajuda, você tem que estar com fulano na hora certa, no momento certo. E é um ditado popular que diz que não é visto, não é lembrado. Isso é a maior mentira que foi te contada. Sabe por quê? Lembra, Davi não era visto, Davi não era lembrado, pelo contrário, era desprezado. Estava onde? Lá no pasto, apacentando as ovelhas de seu pai ruivo.
sem aparência. E de repente os grandões, os fortões, os valentões, quando se apresentou o gigante para afrontar, todo mundo correu. Cadê a valentia? Cadê a brabeza? Cadê o nome? Davi era pequeno, Davi não tinha força, era desprezado. E para sua informação, ser pastor de ovelha nesta época era o pior serviço e o mais humilhante que tinha. E cadê os grandões? E cadê os fortões? E cadê Eliabe? E cadê Abinadab? Cadê Sabá? Cadê? Se apresenta o gigante. Nenhum teve a coragem de dizer: vai estar afrontando o exército de Deus. Por que afronta? Incircunciso. Mas alguém desprezado, alguém ruivo, alguém sujo, fedendo a ovelha, atrás das malhadas, Deus levanta. É por isso que o salmista diz: e achei o meu servo Davi, porque com óleo eu ungi. Pastor, eu queria uma palavra para pular. Não vai pular hoje. Não vai pular hoje. Deus vai atrás de gente que não vale nada. Eu não valia nada, continuo não valendo. Continuo não valendo nada. Você não valia nada, continua não valendo nada. Mas Deus foi atrás de você e te achou. A indignação dos fariseus era esta: por que esse homem come com o pecador? E eles não falaram, pastor Eliel, só pensaram. Jesus falou assim: senta aqui, vem cá, deixa eu te contar uma parábola aqui, senta aqui. Qual homem, tendo 100 ovelhas, quantas ovelhas? Quantas ovelhas? Tendo 100, uma se perde, acidente de percurso, se perdeu, se desviou do aprisco. Normal, acontece. Só que, para pensar, como esse pastor é cuidadoso, ao ponto de perceber que dentro de 99, uma se perde. Eu não conseguiria perceber. Sério, eu não conseguiria. Sem ovelha, porque são tudo igual. Ovelha é tudo igual. Eu não conseguiria perceber. Só que ele percebeu, opa, está faltando uma. Deixa num lugar seguro. Algumas traduções vão dizer que deserto, outras vão dizer que é um lugar seguro, e vai atrás da que se perdeu. Esse ir atrás é um sinal de preocupação, de amor, de misericórdia. Esse ir atrás é um sinal de compaixão, porque não sabe o que a ovelha vai sofrer no meio do caminho. Talvez fome, frio, calor do deserto durante o dia, frio do deserto durante a noite, animais peçonhentos, devoradores, lobos. Vai procurar. E quando procura, o que ele faz? Chama os amigos, chama os vizinhos e se alegra. Isso aqui me mexe comigo, pastor Fábio. Por quê? Alguém que por causa de uma vai correr perigo, e a alegria é tanta, o júbilo é tanto, que ele não se contenta e chama os amigos dizendo: eu achei, eu achei a ovelha que se perdeu. Chama os amigos, chama os vizinhos e diz: alegre comigo, jubila comigo, porque agora o rebanho está completo. Aí Jesus pergunta: qual desse homem? Aí ele vai comparar esta parábola ao quê? Ao reino de Deus, dizendo: é assim, é semelhante, é da mesma forma. No reino de Deus, quando um pecador se arrepende,
como alguém que estava ferido, machucado, magoado pelas lutas, pelas adversidades da vida, pelos problemas. Encontra o bálsamo, encontra o pastor abraça, coloca nos ombros e traz: ovelha minha. Eu estou sentindo Jesus aqui esta noite. Eu não sei o que fez você parar na caminhada. Eu não sei o que fez você desistir. Eu não sei o que fez você largar, você parar, se entristecer. Eu não sei o que fez você deixar o dom, o talento que Deus entregou na sua mão. Talvez esta noite, até agora, foi noite de percas, foi vidas de derrota, de adversidades, mas eu vim te entregar uma profecia do céu. Se quiser pegar, pega. O Senhor, o bom pastor, chegou aqui nesta noite. O Senhor, o bom pastor, chegou aqui esta noite. Pastor, como é isso? Eu estou triste, eu não quero vir mais para a igreja, eu não quero mais orar, eu não quero mais adorar, eu não quero nem mais ser obreiro, eu não quero nem mais exercer ministério. O bom pastor chegou aqui esta noite. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim sairá, entrará, sairá, salvar-se-á e achará pastagem. Levanta a tua mão, porque eu vou te entregar algo da parte de Deus, uma profecia para a tua vida. Levanta a tua mão. Tu não vai desistir do ministério, tu não vai desistir da chamada, tu não vai desistir dos sonhos, tu não vai desistir daquilo que Deus te entregou na tua mão. Pastor, mas eu me perdi, eu me feri, eu me machuquei, eu deixei o propósito. Mas eu quero te dizer nesta noite: o bom pastor já chegou aqui na DEM para te dizer: te coloco nos ombros e te levo para minha casa. Quem pode levantar a mão e abrir a boca para adorar? Quem pode levantar a mão e abrir a boca para adorar? Pastor, mas as palavras me feriu, o irmão me feriu, fulano falou mal de mim, ciclano falou mal de mim. O bom pastor está aqui esta noite para curar tua alma. Oh, rebacerga que vars xeregai farergia sergadoria vá. Porque largou o talento, porque enterrou o talento, porque largou o ministério, porque que não quer ser mais obreiro, porque que não mais quer servir, porque que não mais quer te adorar, não quer adorar, porque se perdeu, ovelha. Mas o bom pastor vai atrás de você, ele vai atrás de você. Quem tem chamada, quem tem vocação, quem foi chamado para altar, ainda que se desvie, ainda que se perca, ainda que desanime, ainda que se entristeça, uma hora o bom pastor vai atrás de você. E qual hora é, pastor? É agora, é hoje. O bom pastor, a indignação dos fariseus era esta: Jesus come com esse tipo de gente. De repente falaram assim para você: tu não presta, tu não vale nada, tu não vai em lugar nenhum. Mas Jesus te achou. Ele me achou, ele te achou. Essa aplicação, Diogo, é uma aplicação espiritual. Os fariseus diziam: se assenta com pecadores, come com pessoas incrédulas, come com pessoas criminosas, fraudulentas. Aí Jesus aplica uma segunda parábola dizendo: qual mulher? Primeiro ele usa a figura do bom pastor,
Agora ele usa uma figura de uma casa. Casa é um lugar familiar, não é isso? Um lugar familiar, de relacionamento, de harmonia, de comunhão. Ele dizia, qual mulher? Mulher, figura feminina, cuidado, zelo, que tem 10 dracmas. Quantas dracmas? Quantas dracmas? Dentro das 10 dracmas ela perdeu uma. Eu não quero explicar aqui o significado da dracma, existe muito significado, levaria muito tempo, porque era 10. 10 na Bíblia é plenitude, algo completo, sem falta, sem vácuo. 10, biblicamente falando, é uma plenitude, algo completo. Só que ela perde dentro da casa. Diga comigo, ela perde dentro da casa. Diferente do pastor que perde no seu lugar de serviço. No seu lugar de serviço, no pasto. Ela perde dentro da casa, pastora Fabiana, dentro da casa. Só que aí ela percebe o seguinte, que ela precisava urgentemente achar aquela dracma. Urgente. E aqui às vezes, essa casa aqui pode representar diversas coisas. Comunhão, ambiente familiar, um lugar, habitat natural, um lugar onde foi criado, onde tem raiz. Ela perde. Só que ela varre a casa com muita diligência, ou seja, com muita paciência. Acende a candeia, coloca em cada canto, varre a casa, tira os móveis. Perdeu dentro de casa. E como eu disse, casa aqui pode se retratar diversas coisas: presença familiar, igreja, comunhão. Ela perdeu. E o texto diz que ela acha, e quando ela se alegra, achando, ela chama as amigas, ela chama todos para se alegrar com ela. Eu sei que é difícil se alegrar com vitórias dos nossos irmãos, porque o texto diz que ela não chamou as inimigas, ela chamou as amigas. Ela não chamou quem não tinha comunhão, ela chamou quem tinha. Só que é difícil se alegrar pela vitória. Eu fico mais feliz com a desgraça do pastor Liel do que com a vitória dele. É assim ou não é? É assim. Eu fico mais feliz com a derrota do pastor Fábio do que com a conquista dele. Eu fico mais feliz se o pastor Carlinhos der alguma coisa errada. Vou ficar mais feliz do que a vitória dele. E essa dracma era a plenitude da comunhão que ela perdeu. Ela não chama inimigas, adversárias, ou quem ela não tinha comunhão, ela chama as amigas. Quer saber de uma verdade? É mais fácil às vezes quem não nos conhece alegrar com a nossa vitória do que quem está do nosso lado. É difícil entender isso. Eu prefiro que meu irmão se dê mal para me alegrar do que ele se dê bem. Tem um texto muito interessante que diz assim: chorar com os que choram e se alegrar com os que... Tem gente que só chora o seu choro, mas não se alegra com a tua vitória. Só chora, ele só chora. Chorar com os que choram é sentir a dor, mas se alegrar é quando Deus abençoa o pastor Liel. Eu falo, glória a Deus, a vitória do meu pastor chegou. Calamão, levar a sério. É quando Deus prospera o pastor Fábio. Eu falo, glória a Deus, Deus prosperou o pastor Fábio.
é quando alguém, aleluia, recebe uma vitória de uma porta de emprego, de uma casa nova que comprou, de um carro que conquistou, eu me alegro. Mas hoje é muito fácil eu ficar chateado, ficar revoltado, ficar irado com a vitória do meu irmão, com a vitória da minha irmã, e no coração diz: não, era para ser eu, não era para ser ele, era para ser eu, não era para ser ela. Mas nesta noite o Senhor manda dizer: você vai se alegrar com o teu irmão, você vai se alegrar com a tua irmã, você vai glorificar pela vitória que Deus vai entregar a ele. Ei, você vai glorificar, e se não glorificar é porque ainda precisa de um tratamento de Deus na sua vida. Mas hoje o Espírito Santo está iluminando a minha mente e colocou uma profecia nos meus lábios para te dizer: eu vou me alegrar contigo, meu irmão. Eu não vou me alegrar com a tua derrota, não. Eu não sou filho de Belial e filho de Satanás para me alegrar com a tua derrota, não. Pelo contrário, nós vamos fazer um culto em ação de graça juntos, nós vamos adorar juntos, vamos comer bolo junto, vamos beber Coca-Cola junto, vamos comer salgadinho junto. Nós vamos nos alegrar com a vitória do meu irmão. Eu vou me alegrar com a sua vitória. Pastor, é difícil, então tu precisa se converter. É disso que tu precisa, se converter. Ela chama as amigas e se alegra. Alegria aqui é um sinal de gratidão, pastor Fábio. Eu me lembro, eu sempre conto isso. Sempre conto isso. Deus ainda vai me dar uma oportunidade. Está péssimo, está próximo. Pastor Santos está para receber uma bênção aí muito grande, né, pastor? Está para receber uma vitória muito grande. Está próximo. Esse ano ainda eu acho que sai a bênção. E eu falei: Senhor, eu vou fazer um culto de ação de graça. Eu falei para Deus: vou fazer um culto. Tem 2 anos que Deus me curou da Covid. 2 anos. Aí me perguntaram: tem 2 anos você ainda não fez o culto de ação de graça? Eu falei: calma, vou fazer um cultaço. Crente vai comer à vontade, vai beber refrigerante à vontade, não vai pagar nada, 0,800. Vai comer à vontade, com força. E se quiser levar marmitinha para casa, vai levar. Tá chegando, pastor Eliel, tá chegando, calma. Tá chegando. Se alegrar comigo. Me lembro quando eu estava com a Covid, pastor Eliel, coitado do pastor Eliel, me suportou durante 2 meses. Ele, presbítero José, pastor Jonas, me levando para casa, me deixando na clínica, voltando. Chorou comigo o Diogo. Pastor, que bobeira é essa? Não é bobeira não, porque você não sabe que eu passei pelo vale da sombra da morte. Chorou comigo, mas vai se alegrar comigo também. Me levava para cima e para baixo. Só não me carregou no colo porque eu sou gordinho, aí sei demais também, né? Mas me levava para cima e para baixo. Chorou comigo, chorou na minha dor. Mas na minha alegria, no culto de ação de graça, eu falei para Deus: eu vou fazer um cultaço. Calma, tá chegando, vai chegar uma vitória aí. Eu vou fazer um cultaço, para vergonha do inferno e para alegria da igreja. Vocês vão se alegrar comigo. É isso que o texto está dizendo: alegra-se comigo pela dracma que se perdeu. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já fecho a Bíblia para orar por você. Se você não consegue se alegrar com a vitória do teu irmão, eu não sei que tipo de
crente você é. Se você não consegue se alegrar com a vitória do teu irmão, eu não sei que tipo de Deus que você serve. Se você se alegra com a derrota, com a derrocada, com a enfermidade, com a guerra que o seu irmão está travando, eu não sei para onde, qual é o céu que você vai, mas Jesus está dizendo esta noite para mim, para você: chorou com teu irmão, passou prova com teu irmão, passou luta com teu irmão, se alegre com ele também. A única pessoa que fica aborrecido, fica chateado com a vitória do teu irmão, é Satanás, é o diabo. Mas eu e você vai se alegrar na presença dele, porque, pastor, nós achamos a ovelha que estava perdida e a dracma que se perdeu, só para fazer raiva no diabo. Levanta a tua mão e glorifica ao Todo-Poderoso nesta noite. Se alegra, se alegra, porque a vitória vai chegar. Jesus, ele gosta de andar com pessoas desprezadas, pessoas que ninguém dá valor, pessoas que ninguém dá credibilidade. E essas pessoas que de repente não tinha nenhuma perspectiva de vida, e aí causa indignação nos fariseus, dizendo: como pode este homem, ele diz que é homem de Deus, diz que é filho de Deus, se assenta logo com quem? Com esse tipo de pessoa? De repente eu e você não sentava, mas Jesus, ele olha diferente. O bom pastor chegou aqui esta noite para trazer alegria à tua alma, ao teu coração. E a palavra é esta: Jesus é o bom pastor, e o bom pastor lhe dá vida pelas suas ovelhas. Diante dessa palavra, já quero lançar o convite. Essa palavra ficaria incompleta se eu não fizesse essa pergunta. Ficaria incompleta. Na verdade, essa palavra não, o culto ficaria incompleto se a pergunta não fosse feita. Jesus disse, a gente sempre usa um texto totalmente fora de contexto, João 10:10, dizendo que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, atribuindo ao diabo. E esse texto não é ao diabo, não é, nunca foi o diabo ali. Esse ladrão aqui é o roubador de sonhos, o falso pastor, o mercenário. Porque Jesus diz assim, ó: aquele que entrar pela porta é o bom pastor, o que entra pela janela é ladrão e salteador. Aí ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá, salvar-se-á e achará pastagem. A porta da graça está aberta esta noite. Eu quero perguntar se tem alguém que quer deixar Jesus te aceitar. Pastor, como assim? Porque a gente sempre usa um termo, muitos anos a gente sempre fala: quem quer aceitar Jesus? Está errada essa pergunta. Pastor, está errada essa pergunta. Aceitar Jesus está errado. A gente usa num termo mais simples de aplicar, para o pecador entender, mas não é aceitar Jesus. Jesus disse: não foi vós que me escolheu. Irmãos, se dependesse de mim, eu estaria nesse domingo de terno e gravata, suando, pregando, babando gravata aqui. Não, estaria em casa. Se dependesse de mim, estaria ontem aqui na vigília, rodando, dando glória, marchando. Estaria em casa. Você também estaria em casa. E a verdade é que não depende de nós. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ah, pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, eu não trago minha mulher. Irmão, isso é obrigação tua. Você não faz mais do que a tua obrigação. Ter uma vida correta diante dos homens.
Jesus disse: não fui vós que me escolheste. Não depende de você, depende de mim. Porque o Senhor diz: todos aqueles que o Pai me envia. Lembra a oração sacerdotal, João 17? Pai, eu vos peço que não vos tire do mundo, mas que vos guarde, vos dê força. A pergunta é: quem quer deixar Jesus te aceitar? Uma nova vida, uma nova história. Aí na transmissão também, na live aí também. Ovelha perdida, mas o bom pastor vai atrás. Dracma perdida, mas vai se achar. Filho pródigo que foi embora, mas o pai está à tua procura. Cadê você? Pastor, por que insiste? Eu preciso dizer isso aqui. Todas as vezes que eu falo, eu não vou alcançar de repetir. Tenho oportunidade de fazer. Eu não digo apelo, porque não é apelo. Apelo é uma coisa muito feia. Parece que você está implorando: pelo amor de Deus, aceita Jesus. Não é apelo, é o convite à salvação. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu sempre falo: gostar de igreja não te garante ao céu. Pastor, eu gosto da DEM. Tu não vai para o céu porque gosta da DEM. Tu não vai para o céu porque gosta do pastor João, da pastora Rose. Tu não vai para o céu porque gosta dessa igreja. Pelo contrário, se bobear, vai até para o inferno. Que isso, pastor? A palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Cadê a ovelha que se perdeu, que quer ser encontrada? Cadê? A oportunidade é essa agora, vem logo. Não vou insistir. Jesus não é mercadoria barata para te oferecer na vendinha da esquina. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ovelha que se perdeu, o bom pastor está aí para te abraçar. Cadê você? A oportunidade está aberta agora. Enquanto as transmissões das nossas redes sociais estiverem ativas, no apagar das luzes, quando o diácono Edson ainda for apagar essa luz, a última virada de chave na porta, ainda tem oportunidade para você. Louco, louco, se hoje te pedir a tua alma, para quem irás e para quem serás? Oportunidade agora. Fechei aqui e vou orar por você. Fechei a mensagem. Fica de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Isso. Senhor, eu te glorifico nesta noite pela tua presença, tua graça manifestada em nosso meio, teu poder glorioso, pleno, revelado sobre a tua palavra. Tu falaste aos nossos corações nesta noite, pela palavra da parábola da ovelha que se perdeu, da dracma que se perdeu. Ó Deus, alcança cada um com as tuas misericórdias. A palavra profética foi lançada, o convite foi feito, tanto no presencial como nas lives, nas nossas redes sociais. Ó Deus, aquilo que se perdeu, aquilo que foi embora, aquilo que não tem mais motivação e alegria, traz de volta, recupera a alegria, a felicidade, o júbilo, o louvor nos lábios dos teus filhos. Ó Deus, a alegria de repente foi embora, se perdeu, esvaiu, mas as tuas misericórdias podem trazer o teu amor glorioso, a tua graça, o teu poder pode manifestar. Por isso, ó Deus, eu te peço, alcança os pecadores. Quem estiver na transmissão agora, alcança com o teu poder, alcança com a tua graça, com a tua misericórdia. Pai, levantamos as nossas mãos para te adorar, para te exaltar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. Diga eu creio. Aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus.